E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história, então, agora é semana 4 do PET 4, e a gente vai falar um pouquinho sobre o início, então, do processo de independência do Brasil. Na aula passada eu falei, então, sobre a vinda da família real portuguesa do Brasil, como isso mudou os rumos da colônia brasileira, que deixa de ser uma colônia e passa a ser um reino de tamanha importância de Portugal, ou seja, eles são páreo a páreo a partir daí. E isso eu falei que gerou consequências negativas lá em Portugal. As consequências negativas a gente vai ver justamente nessa aula. Em 1820, Portugal já estava livre da invasão francesa. Os ingleses, com muito custo, conseguiram expulsar os franceses de Portugal, depois, principalmente, da derrota de Napoleão. E Portugal, então, se viu livre do domínio francês, porém sem a família real estar presente em Portugal. Enquanto isso, o Brasil ia crescendo dentro da estrutura dos reinos portugueses, tinha sido elevado a reino na mesma categoria que Portugal, e a burguesia portuguesa começou a não gostar dessa história. Por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil estava ganhando mais prestígio do que Portugal. Segundo, porque essa burguesia portuguesa, que antes monopolizava o comércio com o Brasil, viu com a abertura dos portos um prejuízo muito grande para os seus negócios aqui na colônia. Pensando principalmente, como eu disse na aula passada, até as taxas alfandegárias, Portugal paga mais do que os dos produtos ingleses. Então, Portugal ficou extremamente descontente com isso. E no ano de 1820, estoura em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. Uma revolução movida justamente pela burguesia, nos mesmos moldes da Revolução Francesa, ou seja, exigiam ali, com base em ideias iluministas, que o rei voltasse para Portugal e que governasse com base em uma constituição votada pelo povo. Dom João, então, ficou num tremendo impasse. Se ele volta para Portugal, tudo que ele tinha feito aqui no Brasil seria desfeito. As cortes portuguesas, os políticos portugueses não aceitariam que o Brasil continuasse com esse status que Dom João VI tinha dado ao país. Ao mesmo tempo, se ele sabe que se ele não volta para Portugal, ele perde o governo de Portugal para outra pessoa. Então, Dom João vai ficar relutante até que ele decide voltar a Portugal e aceitar as condições impostas pela Revolução Liberal do Porto. Mediante a uma questão, ele deixou aqui no Brasil, como regente, o seu filho mais velho, Dom Pedro I, com instruções bem claras de que Dom Pedro tinha liberdade para governar do jeito que ele quisesse, que as ordens deveriam partir dele, Dom João VI, antes de serem acatadas aqui no Brasil. E quando ele chega em Portugal e a Revolução obriga ele a aceitar a Constituição, pelos patamares de igualdade, então, os brasileiros poderiam mandar representantes para Portugal para montarem a Constituição de forma conjunta com os portugueses. Porém, os políticos que foram do Brasil para Portugal, nenhum foi ouvido. E aqui no Brasil, então, começou uma movimentação muito grande de medo de que o Brasil voltasse àquele status de colônia anterior à vinda da família real, prejudicando e muito os negócios brasileiros. Então, aqui no Brasil, uma elite agrária ali, próximo ao Rio de Janeiro, começou a se mobilizar para dar apoio a Dom Pedro I para que ele se tornasse monarca do Brasil e conseguisse a independência. A primeira atitude pressionada do povo brasileiro para que Dom Pedro se tornasse rei aqui no Brasil e levasse o Brasil à independência foi o chamado Dia do Fico, em abril de 1820. As cortes portuguesas pressionavam para que Dom Pedro voltasse para o Brasil, para Portugal, mas Dom Pedro declara para a população brasileira, que era desejo de todos, porque havia sido feito um abaixo-assinado pedindo que o Dom Pedro ficasse. Então ele fala que, a pedido de todos, que ele ficava no Brasil. É o famoso Dia do Fico. Bom,
Depois disso, Portugal vai pressionando cada vez mais para que Dom Pedro desista dessa ideia de permanecer no Brasil e retorne a Portugal. Porém, ele se mantém relutante em voltar para Portugal e cada vez mais as ameaças vão crescendo. Dom Pedro impõe que as tropas portuguesas não poderiam vir no Brasil sem a permissão dele, que nenhuma regra ou lei de Portugal passaria a valer aqui no Brasil sem a permissão dele. E isso foi aumentando cada vez mais o rancor das cortes de Lisboa contra Dom Pedro I. Até que, em setembro de 1822, Dom Pedro recebe um ultimato, que se ele não retornasse a Portugal na condição de livre, que ele iria para lá preso. E é diante disso que Dom Pedro, então, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, declara a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil não foi simples assim, foi fácil de ser obtida, não. Precisava de haver o reconhecimento da comunidade internacional da independência do Brasil. O primeiro país que vai aceitar de prontidão a independência do Brasil é os Estados Unidos, por uma série de interesses que eu já expliquei anteriormente. A doutrina Monroe já era aplicada nos Estados Unidos e eles viam o Brasil como parte importante da América para estender a sua influência. O segundo país a aceitar de prontidão, a Inglaterra. A gente vai ver o porquê, mas a Inglaterra já tinha negócio aqui no Brasil e queria manter o status do Brasil da mesma forma. Portugal só vai ser o terceiro país a reconhecer a independência. E como essa independência foi aceita por Portugal? Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, por conta daquele tratado de Methuen, que eu já expliquei também na aula passada. Os ingleses chegaram para Portugal e falaram assim, vocês reconhecem a independência do Brasil se eles pagarem a dívida que vocês têm com a Inglaterra? Portugal aceitou. Só que o Brasil não tinha dinheiro nenhum, porque quando Dom João VI saiu aqui do Brasil, ele levou toda a reserva de riquezas que o Brasil tinha. Então, para pagar essa dívida de Portugal, o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado. E quem que emprestou dinheiro para o Brasil pagar Portugal? Justamente a Inglaterra. Então, foi quase uma transferência da dívida. A dívida saiu de Portugal e foi para o Brasil. Ou seja, o Brasil já começa como um país independente extremamente endividado. Uma outra questão, o Brasil teve guerra de independência, porque nos outros lugares da América a gente viu que teve guerra, nos Estados Unidos teve guerra, a gente vai falar disso daqui a um tempo. E o Brasil não teve guerra, não? Teve algumas guerras de independência. Em alguns locais, as tropas portuguesas não aceitaram que o Brasil se tornasse independente e se recusaram, então, a responder à autoridade de Dom Pedro I. Esses oficiais portugueses precisaram ser expulsos do Brasil e eles reagiram com resistência militar mesmo. Foi preciso até Dom Pedro contratar uma tropa de mercenários ingleses, pedindo dinheiro emprestado para a Inglaterra para expulsar esses militares portugueses daqui. Então, o processo de independência do Brasil foi relativamente simples. Não foi totalmente pacífico, mas foi simples. A questão maior é, e o povo? Pois é, o povo não participou em nada desse processo. Pelo contrário, o povo foi extremamente colocado de escanteio e esse era um medo de Dom João VI, por isso deixar Dom Pedro I aqui no Brasil. Ele acreditava que o povo já se articulava o suficiente para o povo tomar o poder aqui e tirar a monarquia. Então, quando surgiu o setor, a elite agrária aqui próxima a Dom Pedro I, foi um passo rápido dado pela essa elite para que o povo não fizesse a independência do Brasil. Porque se o povo fizesse, os direitos dos brasileiros seriam bem mais amplos. Enquanto o processo sendo feito pela elite e pela monarquia, a restrição dos direitos ainda continuou bem alta. Tanto é verdade que nada mudou a situação econômica, social aqui no Brasil. O Brasil continuou sendo um país agroexportador, com base na mão de obra escrava. Quem era rico continuava sendo muito rico. E quem era pobre talvez tenha ficado ainda
mais pobre nesse processo. Certinho, gente? Bom, sobre a matéria que eu tinha para explicar, é mais isso. Agora eu vou mostrar para vocês aí o exercício e ver o que ele está pedindo nas questões aí que vocês têm que fazer, tá? Vai aparecer aí na tela. Apareceu aí a atividade. Vamos lá. A1. Sobre o processo de independência do Brasil, responda. Quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Vamos lá. Igual eu falei, em relação ao príncipe regente, que ele retornasse imediatamente para Portugal. E enquanto ao Brasil, que o Brasil retornasse ao status de colônia que ele tinha anteriormente. Tá? Essas são as maiores exigências que tinham aí. B. Quem passou a representar a coroa portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal e qual era o seu relacionamento com o monarca? Então, quem ficou aqui no Brasil foi o regente Dom Pedro I e ele era filho do Dom João VI. Tá? C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822 e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Bom, o texto aqui em cima vai estar falando dos dois grupos, mas existiam aqueles que eram o partido português, que acreditavam numa manutenção ali das relações entre Portugal e Brasil. E tinham os liberais radicais que eram a favor da independência. Vai estar nesse parágrafo a sociedade política fluminense. Tá falando em 3 setores aqui, mas os 2 mais importantes são esses. Tá? Quer dizer, tem um terceiro aqui que também é importante, sim, desculpa, gente. Que eram aqueles adeptos, o Partido Brasileiro, que era adepto da independência, porém a não modificação dos status sociais, que foi o partido que realmente saiu vencedor desse processo. Os liberais radicais eram aqueles que queriam mudanças totais, o fim até da monarquia, uma proclamação da República, e o início e o fim da escravidão aqui no Brasil. Tá? 2. Observe a imagem abaixo. Essa imagem aqui, gente, que é o quadro da independência ou morte, que é a suposta imagem do acontecimento do grito de independência do Brasil, ela é uma tela que foi montada, até pela data que se vê aqui, em 1888, tá? Então ela foi feita 66 anos depois do acontecimento, tá? Então ela tem uma série de coisas aí que é fantasiosa, que não aconteceu de verdade. A verdade mesmo é que o grito de Ipiranga, ele foi uma cena totalmente diferente dessa. A começar, Dom Pedro I fazia uma viagem de Santos para São Paulo. E, não sei se alguém aí do grupo já foi na praia, lá no litoral paulista, mas entre São Paulo e Santos existe a Serra do Mar. Serra do Mar é um conjunto de montanhas com escadas extremamente estreitas, difícil acesso, tanto para descer quanto para subir. Então, os cavalos não eram o transporte mais adequado nesse processo. Era melhor você tentar fazer isso de mula. As mulas eram os animais usados no transporte nessa região. A comitiva também de Dom Pedro I não era muito grande. Era no máximo de 12 pessoas. E não essa galera aí que está na foto. Por que era 12 pessoas? Era para não chamar muita atenção. Dom Pedro I também não estava vestido suas vestes oficiais. Ele estava viajando no meio do mato, debaixo de chuva. Era setembro chove. Em São Paulo, a gente viu alguns dias atrás chovendo. Hoje, que vocês devem estar vendo isso, terça-feira, deve estar chovendo de novo em São Paulo. Então a gente vê que setembro é uma época chuvosa em São Paulo. Esse ano demorou muito para chover. Mas enfim, ele estava com suas vestes oficiais. Segundo os relatos históricos, ele estava sofrendo de um mal intestinal, ou seja, ele estava sofrendo ali de evacuação, vamos dizer assim. E quando ele recebe a carta, ele está justamente à beira do riacho do Ipiranga, que não era uma coisa tão extensa como está mostrando aqui na foto. É um filete de água. Hoje em dia ele é praticamente seco no centro de São Paulo, tá? Que o riacho do Ipiranga é dentro do espaço urbano de São Paulo.
e lá ele teria dito uma frase similar à independência ou morte, mas não foi essa frase. Então esse quadro aqui é extremamente fantasioso, tá? É que a gente quer deixar uma imagem, o autor do quadro, que é o Pedro Américo, ele queria deixar uma imagem heróica do acontecimento, até porque quem encomendou o quadro para o Pedro Américo foi o filho de Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Bom, vamos lá. De acordo com historiadores, como Felícia Fatari Fazori e Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga o famoso grito do Ipiranga não tão glamuroso como a história oficial foi retratada. O Dom Pedro estaria montado numa mula, pois essa estava voltando uma viagem, então o que eu acabei de explicar para vocês. O grito teria acontecido numa colina e não às margens do riacho. Provavelmente o regente estaria com desinteria por ingerir comida estragada, que eu falei, mal intestinal, né? Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestindo com roupas comuns e não uniforme de gala, como está aí na imagem. E a comitiva, aí está falando de 14 pessoas, então é até um pouquinho mais do que eu já vi em outros lugares. Deve ser contando até o próprio Dom Pedro, né? Dentro dessas 12 que eu imaginei. Então, 14 pessoas só acompanhavam ele. Então, letra A. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores, ou seja, esses 5 pontos aqui, e o que você vê na imagem, tá? Então, você vai comparar um com o outro. E a B, na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? São esses dois motivos que eu expliquei no final. Primeiro, para deixar uma imagem heróica. Né? Pensa bem se ele fosse retratar esses 5 pontos no quadro. 14 pessoas ali, um rei com camisa, com roupas simples, até molhadas e manchadas de barro, ele com uma cara muito ruim, porque ele estava sofrendo de dores abdominais por conta da desinteria, e só isso, sem nada heróico. Então era preciso deixar uma imagem heróica. Segundo, porque o quadro foi uma encomenda do filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que nesse momento que encomendou a obra era imperador do Brasil. Tá? Bom, são essas questões então que vocês têm para responder. É um exercício bem simples, tá? Mas qualquer dúvida é só me mandar lá no grupo ou no pessoal que eu respondo para vocês, tá? Mas é isso, espero que o vídeo ajude, espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou e até mais.